Olá, meus queridos irmãos, hoje 12 de novembro, estou aqui para mais uma leitura devocional. Nossa leitura de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 5 ao capítulo de número 7. E eu quero refletir sobre o tema, o testemunho de Estevão. Vamos refletir no capítulo 6 e o verso de número 15, que nos diz: Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você conhece a história de Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da fé cristã, primeiro mártir do cristianismo. Estevão aparece na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 do livro de Atos, quando ele é escolhido para ser um dos 7 diáconos, que serviriam a igreja em Jerusalém. E Estevão também se tornou um poderoso pregador do Evangelho. Nós vamos ver no capítulo 7 do livro de Atos a sua pregação diante dos judeus, diante dos doutores da lei, que ficou registrada como um dos maiores sermões da Bíblia Sagrada. E Estevão, ao final dessa pregação, ele foi martirizado, ele foi morto pelos seus algozes, pelos seus perseguidores. Mas é interessante notar nesse texto que nós acabamos de ler, que o texto faz aqui menção de que o rosto de Estevão brilhava diante do público a qual ele pregava, a qual ele ministrava a palavra. E isso me chama a atenção, o fato de o rosto de Estevão brilhar diante daquela plateia, porque não era algo comum, isso não era algo proveniente dele mesmo. Quando nós lemos no capítulo 6 sobre as características que deveriam ter os homens escolhidos para serem os diáconos da igreja de Jerusalém, isso vai trazer para nós agora que de fato Estevão ele conseguia cumprir todos aqueles requisitos, pois o rosto de Estevão que brilhava, primeiro, era o rosto de um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, conforme está no capítulo 6 e o verso de número 3. Em segundo lugar, era o rosto de um homem cheio de fé, pois também essa era uma característica que deveria haver naqueles que estariam servindo ao Senhor naquela igreja. Em terceiro lugar, era o rosto de um homem cheio de graça e poder. E em quarto lugar, era o rosto de um homem que falava com sabedoria e no Espírito Santo. O testemunho de Estevão, ele traz para nós um legado muito importante, de que um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio da graça de Deus, por mais que ele seja perseguido, por mais que ele sofra na sua própria carne, o seu rosto sempre brilhará diante da multidão, porque esse brilho é o brilho do Espírito Santo. Estevão, ele foi até o fim, mesmo sofrendo ameaças, ele não se calou, e diante daquela multidão, quando ele estava sendo apedrejado, o texto nos diz que Estevão, ele olha para o céu e diz: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus assentado à sua direita. Estevão deixa para nós esse testemunho de fé, esse testemunho de poder, esse testemunho de um homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo e que pode impactar o mundo a qual ele pertence. Foi assim com Estevão e deve ser assim também conosco. Busquemos a Deus, busquemos ao Senhor, que mesmo que nós sejamos perseguidos, mas que o nosso testemunho possa brilhar diante do mundo e que o nosso rosto possa realmente demonstrar que nós estamos cheios da graça, cheios do poder e cheios da unção de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.